Meu nome é Maria do Carmo, e eu apanhei da minha própria filha dentro da casa que era minha. Não é metáfora, nem exagero para chamar atenção. É a verdade. Ela ergueu a mão e bateu em mim, como se eu fosse um objeto que estivesse atrapalhando a sala. Você devia agradecer por ter um teto, ela disse, e eu só consegui levar a mão ao rosto e sentir aquela mistura de ardência e calor que vem antes do roxo. Eu não chorei alto. Aprendi a não chorar alto. Chorar alto dá motivo para chamarem você de dramática, de ingrata, de desequilibrada. Chorar alto vira arma contra você. Então eu calei. E no meu silêncio, enquanto eu sentia o gosto metálico no canto da boca, eu fiz a mesma promessa que venho repetindo há meses. Eu vou suportar até o dia em que ela ajoelhar na minha frente e me chamar de mãe de novo. Eu tenho mais de 60 anos. Minhas mãos tremem quando tento segurar a chaleira pesada e minhas costas não aguentam mais ficar muito tempo em pé, mas ainda sei guardar segredos. É isso que ninguém entende quando fala da gente, depois de velha. Acham que a gente só guarda receita de bolo e lembrança de casamento antigo. Acham que a gente vive de passado e novela. Mas eu carrego uma coisa que a minha filha não tem: paciência para deixar a verdade amadurecer. Ela acha que eu fico quieta porque eu tenho medo. Não é medo, é cálculo. É o tipo de silêncio que não vem de fraqueza, vem de planejamento. Porque tem um cofre que ela não conhece, e dentro dele está tudo o que eu preciso para virar essa história de ponta cabeça. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de que cidade você está me assistindo. Agora vamos continuar. Eu moro hoje no que um dia foi a minha casa. Eu digo foi, porque eu não decido mais quase nada aqui. A televisão fica no volume que ela quer. A comida é a hora que ela manda. O meu remédio de pressão fica trancado no armário da cozinha para eu não errar a dose, como ela diz para os outros com aquela voz fingida de filha responsável. Até a chave do portão ela guarda. Porque vai que a senhora se perde na rua, mãe, a idade chega para todo mundo. Para todo mundo, sim. Mas é curioso como a idade só vira problema quando já não serve mais para assinar cheque e resolver conta de luz. Antes, quando eu trabalhava noite adentro numa máquina de costura que vibrava tão forte que deixava meus dedos dormentes, ninguém achava que eu estava velha. Velha eu fiquei quando parei de dar e passei a precisar receber. Eu sei o que você talvez esteja pensando. Maria do Carmo, por que você não grita? Por que você não chama a polícia? Por que você não sai dessa casa e acaba com isso? Eu vou te responder com calma, porque nada nessa história é simples. Primeiro, você já tentou denunciar o próprio sangue? Eu não estou perguntando se você já pensou nisso. Pensar é fácil. Eu estou perguntando se você já foi até o balcão frio de uma delegacia e disse: minha filha me bate. Você sabe o que é ver a cara que fazem? É como se você estivesse traindo uma coisa sagrada. Como se você fosse o monstro da história. Segundo, eu tenho um motivo para continuar aqui. Um motivo grande. Maior do que minha dor de agora. E esse motivo está escondido, trancado com 2 chaves e um código que só eu sei, atrás da madeira velha do meu antigo guarda-roupa de quando eu ainda dividia cama com o pai dela. Laura não era assim. A minha filha não nasceu com esse gelo nos olhos. Ela já dormiu no meu peito, com febre, respirando curto, e eu fiquei acordada a noite inteira só balançando e rezando baixinho. Eu já vendi as minhas alianças. Você está ouvindo? Eu vendi minhas alianças de casamento para pagar remédio para ela quando ela tinha 6 anos e pegou aquela infecção que nenhum médico conseguia controlar. Eu lembro de ter ido até o balcão da farmácia com a mão suando, abrindo a palma e deixando cair as alianças ali em cima, como quem entrega um pedaço da própria vida. Eu ainda consigo sentir o peso vazio daquele dedo anelar até hoje. Então você entende por que não é fácil dizer: eu vou embora. Eu não fui mãe de visita. Eu não fui mãe de domingo. Eu fui mãe inteira. E é por isso que agora, cada vez que ela me chama de peso, cada vez que ela fala, só está aqui porque eu deixo, eu engulo e penso: você esqueceu quem eu sou. E é justamente isso que vai te destruir. Tem uma coisa que ela não sabe, e eu preciso que você saiba para entender até onde isso vai chegar. Anos atrás, quando Laura ainda estava estudando, houve um problema muito sério na vida dela.
sério de verdade. Algo que, se viesse à tona, teria acabado com qualquer chance dela trabalhar onde trabalha hoje, de manter o nome limpo que ela ama tanto esfregar na cara dos outros. Naquela época, ela me olhou chorando e disse: "Mãe, me ajuda, por favor, eu prometo que vou ser diferente." E eu ajudei. Eu fiz algo que eu nunca contei para ninguém. Eu assumo que não foi bonito, não foi correto, mas foi o que salvou ela. E toda a prova desse dia está no meu cofre, e é por isso que eu suporto. Não porque eu aceite apanhar, mas porque eu sei que o dia em que eu girar aquela chave e colocar aqueles papéis na frente dela, ela não vai levantar a mão para mim nunca mais. Ela vai cair de joelhos e vai me chamar de mãe, do jeito que não chama faz anos. Houve um tempo em que Laura me chamava de mãe, com uma ternura que chegava a doer. O som dessa palavra era o que me fazia levantar da cama, mesmo nos dias em que a dor das mãos não deixava costurar direito. Ela tinha o costume de correr para mim quando chegava da escola, com a mochila balançando e os cabelos desgrenhados pelo vento. "Mãe, passei na prova", dizia, e eu esquecia o cansaço das noites viradas, costurando para as vizinhas. Aquele pequeno apartamento cheirava a tecido, sabão e esperança. Eu lembro das fitas coloridas penduradas no varal, das meias secando no forno e da alegria de poder colocar um prato cheio à mesa, mesmo que fosse só arroz, feijão e ovo. Era pouco, mas era nosso. Tudo começou a mudar quando ela conheceu André. Ele era um rapaz elegante, sempre de camisa engomada e palavras medidas. Tinha um sorriso que disfarçava arrogância e uma forma de olhar que parecia avaliar, pesar cada pessoa antes de decidir se valia a pena ou não. Eu percebi logo que ele via em Laura um trampolim, não uma parceira. Mas mãe que fala demais vira controladora. Então, me calei. Tentei gostar dele como uma mãe tenta gostar do inevitável. No começo, ele até fingia respeito. Me chamava de Dona Maria. Me trazia flores baratas e dizia que eu era uma mulher de fibra. Depois que se casaram, essa gentileza virou silêncio. E o silêncio, aos poucos, virou distância. Quando Laura engravidou, eu pensei que tudo mudaria, que a maternidade acordaria nela a mulher doce que eu conheci. Mas aconteceu o contrário. André foi demitido pouco depois do nascimento do bebê, e a frustração dele caiu sobre ela, e a dela sobre mim. Eu era a única constante. A única que estava sempre ali para ser culpada. "Você devia ter me ensinado a escolher melhor", ela dizia. "Se eu sou infeliz, é por sua causa." Eu ouvia calada, achando que era o cansaço do pós-parto que ia passar. Mas as palavras começaram a pesar mais do que qualquer tapa poderia. Com o tempo, eles se separaram. E foi aí que Laura voltou para casa. Mas não para recomeçar. Voltou trazendo um ressentimento que eu não compreendia. Falava como se eu fosse responsável pelas ruínas da vida dela. "Se você tivesse me dado mais", dizia. "Se não tivesse me feito estudar tanto, se tivesse me ajudado a sair daqui antes." Ela sempre encontrava um "se", e eu, com o coração cansado, tentava achar uma forma de reconfortar, como se minha culpa fosse mesmo real. Comecei a pedir desculpas por coisas que eu nem entendia direito. Mas havia momentos em que a antiga Laura surgia, como um raio de sol furando nuvem pesada. Às vezes, ela se sentava comigo na varanda e começava a rir de alguma lembrança da infância. O dia em que o gato derrubou o bolo, o vestido que eu costurei torto e ela usou assim mesmo para ir à festa. Por alguns minutos, era como se nada tivesse acontecido. Eu via nela a menina que dormia no meu colo e pensava: ainda dá tempo. Só que esses instantes eram breves, e logo vinham seguidos de um olhar frio, como se ela mesma se arrependesse de ter sido doce. A verdade é que Laura não suportava ver em mim o espelho de tudo o que ela tentava apagar. Ela queria distância da simplicidade que a criou, da mulher que costurava até sangrar os dedos, do cheiro de ferro quente e do barulho da máquina. Queria ser outra pessoa, vestir o nome que o ex-marido tinha, viver o luxo que via nas redes sociais. E eu era o lembrete constante do que ela foi. Uma menina de bairro, criada com esforço e amor. Talvez por isso ela me quisesse quieta, apagada, invisível. É mais fácil negar o passado quando quem o viveu está em silêncio.
Eu comecei a entender que o que ela sentia não era ódio puro, era vergonha. E a vergonha, quando não é curada, apodrece e vira desprezo. Ela falava alto, me corrigia na frente dos outros, ria quando eu esquecia alguma coisa. Mas eu comecei a enxergar além da crueldade. Vi uma mulher perdida, tentando provar que valia mais do que o que recebeu da vida. E essa percepção, ao invés de me enfraquecer, me fortaleceu. Eu comecei a observar, a anotar, a guardar cada palavra dita em momentos de raiva. Porque um dia essas palavras teriam um peso que nem ela imaginava. Uma noite, chovendo forte, faltou luz em casa. Ela entrou no meu quarto com a lanterna do celular e me viu com a caixa de costura aberta. Eu estava costurando uma bainha velha só para ocupar o tempo. Ainda com essa porcaria? Ela disse. Isso é o que você sabe fazer, remendar o que não presta. E saiu batendo a porta. Eu olhei para o pano nas minhas mãos e pela primeira vez não senti tristeza. Senti clareza. Eu também podia remendar a vida, mas dessa vez do meu jeito. Foi ali, naquela escuridão, que decidi o que fazer com o segredo guardado há anos. Ela achava que eu ficava quieta porque não tinha escolha. Mas a verdade é que eu estava preparando o momento certo. E esse momento se aproximava. Cada ofensa dela me ajudava a costurar o último ponto da minha paciência. O cofre, que ela ainda nem sonhava que existia, seria minha agulha final. Eu acordo todos os dias antes do sol nascer. É um costume antigo, que ficou dos tempos em que eu precisava costurar antes que Laura acordasse para ir à escola. Agora não costuro mais, mas o corpo ainda desperta sozinho, como se o relógio da alma não tivesse esquecido o dever. Caminho devagar até a cozinha, abro a janela e deixo o ar frio da manhã entrar. Só que não é mais o mesmo ar. A casa tem outro cheiro, mistura de desinfetante com perfume forte e café que nunca é feito por mim. Até o som mudou. Nada mais de rádio tocando modinhas antigas, nada do rangido do armário que eu tanto prometi consertar. É uma casa reformada, mas morta. Cada parede parece me observar com indiferença. A casa que eu construí com meu marido, tijolo por tijolo, agora pertence a Laura. Pelo menos é assim que ela gosta de dizer. É minha agora, mãe. A senhora vive aqui porque eu deixo. Ouço isso com uma calma que ela confunde com fraqueza. Não respondo. Às vezes, até concordo com a cabeça, porque aprendi que o silêncio, quando bem usado, é um espelho que devolve o peso das palavras a quem as pronuncia. Eu deixo que ela diga o que quiser, mas cada frase dela fica guardada. E um dia, essas frases vão se tornar provas. Laura mudou os móveis de lugar, pintou as paredes de cinza e tirou todas as cortinas antigas. Essas coisas de velha juntam poeira, disse. O retrato do meu marido, que ficava na estante, agora está guardado numa caixa. Ela disse que ia doar, mas eu sei que está escondido, porque até para desfazer do passado ela tem medo. Tudo o que lembrava quem eu fui, os livros de receita, as fotos da infância, as cartas, foi empurrado para dentro do meu quarto, como se eu e minhas memórias fôssemos o mesmo incômodo. O quarto, que antes era o meu refúgio, agora é um depósito. Tem caixas até o teto, cheias de coisas que ela comprou e nunca usou. Quando preciso de algo, tenho que pedir permissão. Não mexe nas minhas coisas, mãe, ela diz. A senhora sempre estraga tudo. O controle se estende até os detalhes. Meus remédios ficam trancados, meu dinheiro contado, meu celular sem senha. Tudo sob o disfarce de cuidado. E o mais triste é que, aos olhos de fora, parece mesmo zelo. Os vizinhos acham que ela é uma filha exemplar. Como a Laura cuida da mãe, né? Dizem sorrindo. Eu apenas sorrio de volta, porque ninguém imagina o que acontece entre quatro paredes quando as cortinas caem. Ela espalhou para o bairro que eu ando esquecida, que às vezes confundo as coisas. Fez isso para justificar quando os outros me veem confusa, tentando lembrar onde ela guardou minhas chaves ou meus documentos. Eu ouço. Finjo acreditar na própria confusão e sorrio como quem aceita a velhice. É um papel que aprendi a desempenhar. Fingir é a minha nova forma de resistência. Quanto mais ela pensa que me domina, mais segura estou dentro do meu plano. Há também o genro, ou melhor, o ex-genro que voltou a frequentar a casa.
André, aquele mesmo que me chamava de Dona Maria. E depois virou o silêncio dentro do lar. Agora aparece com o mesmo perfume forte e o mesmo sorriso medido. Eles falam baixo, trancados no quarto. Não preciso ouvir tudo para entender o que tramam. Eles querem me tirar de vez daqui. Um asilo seria o melhor para ela. Ouvi certa noite, quando fingi dormir. Foi a primeira vez que desejei que eles vissem o que há dentro do cofre. Ainda não era a hora, mas a vontade de abrir aquele segredo começou a pulsar como um coração dentro da madeira velha do guarda-roupa. Certa tarde, Laura me pediu que assinasse uns papéis. É só para facilitar as coisas, mãe. Questões do banco. Eu segurei a caneta e fingi que a mão tremia. Não estou enxergando direito, filha. Depois assino. Ela bufou, revirou os olhos e saiu dizendo que eu era teimosa. Eu esperei ela fechar a porta e ri sozinha, porque naquela pasta preta que ela tentou esconder, eu vi o timbre de um cartório. Laura não sabia, mas antes de me aposentar, eu trabalhei anos como auxiliar de escritório de advocacia. Eu reconheço um contrato de transferência de propriedade à distância. Ela ainda acha que a velha aqui não sabe ler. Aos poucos, eu comecei a me tornar uma presença muda na casa. Ando devagar, falo pouco, deixo ela acreditar que estou me apagando. Isso a acalma, faz baixar a guarda. Mas dentro da minha cabeça, tudo é claro. Eu lembro de cada ofensa, de cada mentira, de cada tentativa de me reduzir a um fardo. Tenho um caderno escondido dentro de uma capa de Bíblia antiga. Lá anoto tudo: data, hora, palavras, testemunhas. E ao lado, anoto também as combinações do cofre, só para garantir que, se algo me acontecer, a verdade não morra comigo. Às vezes, enquanto ela dorme, eu me levanto e caminho pela casa. Passo os dedos pelas paredes, reconhecendo o toque do reboco que eu mesma alisei quando ainda usávamos cal para pintar. Fecho os olhos e ouço o eco da minha voz de antigamente, chamando Laura pequena para o jantar. Vem comer, filha. A sopa vai esfriar. É estranho como o tempo pode transformar uma casa viva num corpo sem alma. Mas o destino ainda não terminou de costurar essa história. E quando o último ponto for dado, não serei eu quem vai se sentir prisioneira aqui. Porque esta casa, e tudo o que ela representa, ainda é minha. Ela só não sabe disso. Ainda. Eu já disse que sou boa em guardar segredos. É um talento que aprendi com a vida, quando percebi que quem fala demais perde o poder. Guardar é minha forma de resistir. Laura acha que sabe tudo sobre mim, mas há coisas que nem ela, nem ninguém jamais imaginou. Às vezes, sento na beira da cama e olho para o guarda-roupa velho, aquele mesmo de madeira maciça que trouxe do meu primeiro apartamento. A tinta descascou, as dobradiças rangem, mas ele guarda dentro de si o coração da minha vingança silenciosa. Atrás de uma tábua solta, dentro de uma cavidade que só eu conheço, está o cofre. E dentro do cofre está a história que Laura passou a vida inteira tentando esquecer. Mas para você entender o que há lá dentro, precisa voltar comigo uns 30 anos. Eu trabalhava como secretária num pequeno escritório de advocacia no centro. Era o tempo em que tudo era datilografado, em papel timbrado, e cada carimbo tinha peso de sentença. Foi ali que aprendi a reconhecer documentos, assinaturas e, mais importante, mentiras disfarçadas de burocracia. Eu era boa no que fazia. O doutor para quem eu trabalhava dizia que eu tinha olhos de águia e uma memória que não deixava escapar nem vírgula. E foi justamente essa atenção que me fez presenciar um erro que, se revelado, poderia ter acabado com a carreira de um dos clientes mais influentes do escritório. Esse homem, não vou dizer o nome, era poderoso, conhecido e estava envolvido num caso sujo. Eu descobri que ele havia cometido uma fraude grave, usando o nome de uma jovem estudante para esconder um desvio de dinheiro. A estudante, sem saber, ficou com o nome manchado e prestes a ser processada. Eu poderia ter ficado calada, mas não consegui. Fui até o advogado e implorei que corrigisse aquilo. Em troca, ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, eu perderia o emprego, o sustento da minha filha e a paz. Eu passei noites sem dormir, rezando por coragem, até que um dia o destino me mostrou o rosto daquela estudante. Era Laura.
Minha Laura. Ela ainda nem sabia o que estava acontecendo. Tinha só 17 anos e era usada como laranja num esquema que poderia destruí-la antes mesmo de começar a vida. Eu sabia que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse. Então fiz o impensável. Falsifiquei uma assinatura. A minha. Assumi a culpa em silêncio, levei o escândalo nas costas e deixei que o processo fosse arquivado como erro administrativo. Em troca, aquele homem, com medo de que eu um dia falasse, me deu algo. Uma confissão assinada, um documento reconhecido em cartório, onde admitia toda a fraude e me deixava a salvo de qualquer consequência. Esse papel, esse simples pedaço de verdade, é o que está no cofre até hoje. Ele me protege, mas também tem poder sobre outros. E o mais irônico é que a própria Laura foi salva por ele, sem nunca saber. Durante anos, guardei o segredo como quem guarda uma bomba que não pode explodir. Não por medo, mas por amor. Eu achava que contar a verdade poderia destruir a imagem que ela tinha do pai, da vida, de mim. Porque veja bem, o nome que aquele homem usou, o nome que assinou os papéis, era o mesmo do pai dela. André não é o único homem que a enganou. O primeiro foi o próprio pai. Foi ele quem a usou sem saber, quem quase a fez carregar uma culpa que não era dela. Quando percebi que o pai da minha filha podia sacrificá-la para se salvar, algo dentro de mim quebrou. Eu nunca contei a Laura o motivo real da nossa separação. Ela cresceu achando que o pai nos abandonou por outra mulher. Nunca soube que foi por causa daquele papel. Por isso, quando ela me chama de mentirosa, de covarde, eu apenas sorrio. Porque se ela soubesse a verdade, o peso seria insuportável. E esse é o segredo que eu mantive calada todos esses anos. Não está só no cofre, está em mim. Cada vez que ela me humilha, que diz que eu fui uma mãe falha, eu lembro da noite em que fiquei sentada no chão da sala, com ela dormindo no sofá e aquele documento nas mãos. Eu podia ter destruído o papel, queimado, mas não tive coragem. Guardei-o como quem guarda uma prova de amor. Só que agora, o que um dia foi amor, se transformou em arma. Há alguns dias, comecei a sonhar com o som do cofre se abrindo. No sonho, a chave gira sozinha e um vento frio atravessa o quarto. Eu acordo suando, o coração acelerado, e sei que o momento está chegando. Não é ódio o que me move, é justiça. Eu não quero vê-la sofrer como eu sofri. Quero que ela veja, que entenda, que sinta o peso do que fez e do que eu fiz por ela. Dizem que mãe perdoa tudo. Talvez seja verdade, mas perdoar não é o mesmo que esquecer. E há coisas que só podem ser compreendidas quando o silêncio finalmente se quebra. Nos últimos meses, percebi que Laura começou a agir diferente. Mais fria, mais prática, como quem quer resolver um problema de uma vez por todas. Eu era o problema. Já não havia disfarces. Ela queria se livrar de mim, mas sem parecer cruel. Foi quando começaram as conversas baixas, as visitas do tal amigo advogado, os cochichos no corredor. Eu fingia não ouvir, continuava preparando meu café, mexendo o açúcar devagar, como quem vive em outro mundo. Mas eu escutava cada palavra. E cada uma delas soava como o som de uma chave girando numa fechadura que eu mesma havia criado. A chave da minha vingança silenciosa. Numa tarde, ela chegou com uma pasta preta e um sorriso educado. Mãe, o senhor Renato veio aqui para resolver umas pendências da casa. Coisa simples, só para atualizar os registros. A senhora precisa assinar uns papéis. Eu olhei para ela e para aquele homem de terno, com os olhos secos, sem emoção. Ele tinha o olhar de quem está acostumado a lidar com gente que não entende o que está assinando. Não se preocupe, Dona Maria, é apenas burocracia, disse ele, abrindo os documentos com gestos precisos. A ponta da caneta já esperava em cima da mesa. Peguei os óculos, passei os dedos sobre o papel e vi o que precisava ver. Transferência de propriedade. Era a minha casa. A mesma onde Laura aprendeu a andar, onde fiz o enxoval dela, onde enterrei o pai dela com minhas próprias mãos. Respirei fundo, segurei a caneta e disse: eu posso assinar, mas só depois de ler com calma. A vista anda ruim, o médico disse para não forçar. O advogado insistiu, mas Laura o interrompeu. Deixa, doutor, minha mãe é teimosa, assina depois. E saíram. Quando a porta se fechou, eu desabei. Não chorei por mim,
mas por ela, por ver até onde o desespero pode empurrar alguém que esqueceu o valor da própria mãe. Nos dias seguintes, as pressões começaram a aumentar. Mãe, o advogado está esperando. Mãe, o cartório fecha cedo. Mãe, não me faça passar vergonha. Cada frase era dita com um tom mais frio, mais ameaçador. Eu respondia com calma, sempre o mesmo sorriso curto, o mesmo olhar vazio. Até que, numa dessas tardes, ela perdeu o controle. A senhora não entende que está me atrapalhando? Essa casa podia estar no meu nome e eu não precisaria mais me preocupar com nada. Eu olhei para ela e disse firme: essa casa não é sua, Laura. É minha. E vai continuar sendo. Foi a primeira vez que a encarei de verdade. O olhar dela mudou. Ela se aproximou, trêmula, e disse baixinho: a senhora não vai ter escolha. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no escuro, com o som da chuva batendo na janela. Lembrei das vezes em que Laura dizia que queria ser alguém na vida e de como eu prometia ajudá-la a chegar lá. Ela chegou de certo modo, só esqueceu de olhar para trás. O amor que eu dei virou moeda. O cuidado, fardo. A mãe virou obstáculo. Eu era um nome num papel que ela precisava apagar. Só que enquanto ela dormia, eu fui até o guarda-roupa e toquei a madeira fria atrás das roupas. Senti o contorno da tábua solta. O cofre ainda estava lá. E dentro dele, o destino de todos nós. Na manhã seguinte, Laura acordou agitada, falando alto ao telefone. Sim, doutor, hoje ela assina. Eu a observei de longe, com o café na mão. Quando ela desligou, veio até mim e disse: arrume-se, mãe, a gente vai sair. Peguei minha bolsa, coloquei dentro o caderno das anotações e uma cópia da chave do cofre. Ela não percebeu. No carro, o silêncio era denso. Laura dirigia rápido, os olhos fixos na estrada. Você não entende, mãe, disse, quase num sussurro. Tudo o que eu fiz foi para garantir o meu futuro. Eu olhei para frente e respondi: o futuro, minha filha, não se constrói em cima do passado destruído. Ela não respondeu mais. No cartório, o advogado sorriu e colocou o contrato sobre a mesa. Assinando aqui, Dona Maria, fica tudo resolvido. Eu olhei para a folha, para o nome impresso em letras frias e deixei que o tempo fizesse silêncio. Depois levantei o olhar e disse: hoje não. Levantei-me devagar, com a mesma firmeza de quem encerra uma costura bem feita. Laura ficou imóvel. O que a senhora quer dizer com isso? Perguntou tensa. Quero dizer que antes de assinar qualquer coisa, eu vou mostrar para você o que tem dentro do meu cofre. O advogado olhou para ela confuso. Laura empalideceu. Eu continuei. É melhor você vir sozinha. Amanhã, às 10 da manhã. Saí do cartório sem olhar para trás. Senti o ar bater no rosto, leve, como se depois de anos alguém abrisse uma janela dentro de mim. Eu sabia que o dia tinha chegado. Naquela noite, o sono veio tranquilo. Eu sonhei com o som metálico da chave girando. O coração batia compassado, não de medo, mas de alívio. No dia seguinte, ela viria. E pela primeira vez, não seria para me mandar calar. Seria para ouvir. Laura chegou antes da hora. Nem bateu na porta. Entrou como quem tem certeza de que tudo já lhe pertence. Trazia o mesmo perfume forte e uma pasta vermelha debaixo do braço. Eu já a esperava na sala, com o café pronto e 2 xícaras postas. Pensei que a senhora fosse se arrepender, disse ela, sentando-se sem pedir. Arrependimento é coisa para quem deve, Laura, respondi calmamente. Ela não gostou. Mexeu no cabelo, ajustou o colar, tentando disfarçar o nervosismo. Eu percebi o tremor leve nos dedos, o mesmo que ela tinha quando mentia para mim, ainda criança. O advogado não veio dessa vez. Ela quis resolver sozinha. A senhora não precisa de testemunhas para me entregar o que é meu. Eu sorri, servindo o café. O que é seu, minha filha, não cabe num papel. Ela riu debochada. A senhora ainda com essas frases de novela? Vamos encerrar isso, mãe. Eu tô cansada. A palavra mãe saiu seca, sem afeto. Mas já era um avanço. Fazia meses que ela não a usava. Peguei então a pequena chave de ferro que estava escondida no bolso do meu avental e caminhei até o quarto. Ela veio atrás, curiosa,
impaciente. O quarto cheirava a madeira velha e lavanda. Eu me ajoelhei diante do guarda-roupa e empurrei a tábua com a ponta dos dedos. O som do metal raspando contra a madeira encheu o silêncio. Laura se inclinou, tentando espiar. É isso que a senhora queria me mostrar? Um cofre velho? Eu não respondi. Girei a chave devagar, sentindo o clique firme da trava se abrindo. O ar pareceu mudar de densidade. Por um instante, ela prendeu a respiração. O cofre se abriu, revelando uma pequena caixa de documentos, amarelados pelo tempo, envoltos em fita azul. Ela riu, aliviada. Ah, é dinheiro, né? Eu sabia que a senhora escondia alguma coisa. E estendeu a mão. Eu a segurei antes que tocasse nos papéis. Não é dinheiro, Laura. É verdade. Ela parou confusa. Verdade? Peguei a primeira folha e coloquei sobre a cama. Era uma confissão datada de mais de 30 anos. No topo, o nome do homem que ela sempre venerou. O pai. A assinatura dele, o selo do cartório, a descrição do crime, fraude, uso de documento falso, desvio de valores. Tudo feito no nome de uma menor, o dela. Laura empalideceu. Isso é mentira. Eu apenas balancei a cabeça. Não, minha filha, isso é o que te salvou da prisão quando você ainda nem sabia o que era culpa. Eu assumi o erro no lugar dele. Carreguei essa mancha por todos esses anos para te proteger. E agora você quer me tirar a única coisa que restou do que eu construí? Ela recuou um passo, como se o chão tivesse desaparecido. Ele nunca faria isso comigo. Fez, interrompi com firmeza. E eu o perdoei, porque te amava mais do que odiava ele. Mas você transformou o meu perdão em fraqueza. Por um momento, o quarto ficou em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio antigo na parede. Laura estava pálida, as mãos tremendo. Por que não me contou? Perguntou com a voz embargada. Porque eu sabia que você não entenderia. E porque, no fundo, eu queria que você descobrisse sozinha o peso da ingratidão. Agora, você sabe o que custou a sua liberdade, a minha dignidade. Ela sentou na beira da cama, sem forças, o olhar perdido. E o que a senhora quer de mim agora? Eu me levantei devagar e disse: nada que o tempo já não esteja cobrando. Só quero que você me olhe e veja a mulher que você tentou apagar. Eu não sou sua propriedade, nunca fui, e essa casa também não é. Laura levantou-se, trêmula. A senhora vai usar isso contra mim? Não, respondi. Vou usar isso para me libertar. Caminhei até a janela, abri as cortinas e deixei a luz entrar. O cofre fica aqui para você lembrar de onde vieram as suas raízes. Mas o conteúdo, Laura, esse eu vou guardar comigo, até o dia em que você merecer saber o resto. Ela parecia menor naquele instante, não pela idade, mas pelo peso da verdade. Pegou a bolsa, os olhos vermelhos, e saiu sem dizer mais nada. O som da porta batendo ecoou pela casa como um ponto final que eu esperei a vida toda. Fiquei ali, em pé, respirando o ar que finalmente parecia limpo. Peguei os papéis, dobrei com cuidado e coloquei de volta no cofre. Fechei a tábua, travei a chave e sorri. Pela primeira vez em anos, o silêncio dentro da casa não me assustava. Era um silêncio de paz, não de medo. Naquela noite, dormi com a sensação de que o fio invisível que me prendia a ela havia se rompido. Só não imaginava que, ao acordar no dia seguinte, Laura voltaria. E dessa vez, não viria com advogados, viria com lágrimas. Na manhã seguinte, a casa amanheceu diferente. O ar estava pesado, denso, como se até as paredes soubessem que algo estava prestes a acontecer. Eu acordei com o barulho da chuva fina batendo no telhado e o som de um carro parando no portão. Levantei devagar, sentindo o frio nos pés, e fui até a janela. Lá estava ela, parada, com um guarda-chuva vermelho e o olhar perdido. Parecia menor do que nunca. Abri a porta antes que tocasse a campainha. "Podemos conversar?" perguntou, a voz quase um sussurro. Fiz que sim. Ela entrou, encharcada, o perfume misturado ao cheiro de chuva e arrependimento. Sentou-se na mesa da cozinha, onde o café já estava pronto. Eu servi em silêncio, como tantas vezes antes, e ficamos alguns minutos sem trocar palavra. Eu li de novo aqueles papéis, disse por fim. Fiquei a noite toda lendo e relendo.
Ela parecia querer se justificar, mas não sabia por onde começar. Mãe, por que guardou isso tudo? Eu respirei fundo e respondi. Porque um dia eu sabia que você ia precisar ver. E precisava estar viva para te mostrar. Ela abaixou os olhos, as mãos trêmulas em volta da xícara. Eu pensei que você tivesse vergonha de mim, que me olhava e via o fracasso. Fiz um leve gesto negativo. Eu via minha filha tentando apagar as cicatrizes que o mundo deixou e fingindo que não doíam. Eu não sentia vergonha, sentia pena. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela, lentas, contidas. Eu fui horrível, mãe. Disse coisas, fiz coisas que não têm perdão. Toquei sua mão com cuidado. O perdão é fácil, Laura. Difícil é o arrependimento verdadeiro. E é isso que eu vim buscar agora. Mas antes de continuar, me conta aqui se você teria coragem de viver uma história como essa ou se já passou por algo parecido. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Laura respirou fundo, como se quisesse mergulhar dentro da própria culpa. Eu vim para devolver tudo, disse. A casa, o dinheiro da aposentadoria, os documentos, eu não quero mais nada. Eu fiquei em silêncio, olhando para ela. Era a primeira vez que ouvia arrependimento, não fingimento. Não quero o que é seu, mãe. Só quero que a senhora não me odeie. Eu sorri de leve. Odiar, minha filha, exige força demais. E eu aprendi a guardar essa força para o que realmente importa. Ela olhou em volta como se reconhecesse a casa pela primeira vez. Aqui ainda tem cheiro de infância, murmurou. Do bolo de milho, do ferro de passar. A voz dela se quebrou. Eu queria voltar no tempo. O tempo não volta, Laura, respondi. Mas a gente pode decidir o que fazer com o que resta. Levantei-me e fui até o quarto. Peguei a chave do cofre e a coloquei na mesa. Ela olhou para mim, confusa. Quero que abra comigo, disse. Dessa vez, você vai ver tudo até o fim. Fomos até o quarto. O som da chuva se misturava ao ranger do piso antigo. Eu ajoelhei, abri o compartimento e girei a chave. O cofre se abriu mais uma vez, mas agora não havia tensão. Só uma estranha serenidade. Peguei a caixa azul e a entreguei a ela. Leia a última página. Laura obedeceu. Seus olhos percorreram as linhas escritas à mão com a caligrafia do pai. Quando terminou, ficou imóvel. Ele se arrependeu, sussurrou. Sim, respondi. Mas o arrependimento dele chegou tarde demais para nós dois. Ela fechou os olhos e chorou em silêncio, como uma criança. Ajoelhou-se ali, diante de mim, o rosto escondido entre as mãos. Me perdoa, mãe. Me perdoa, por favor. As palavras vinham entre soluços, quebradas, sinceras. Eu toquei seus cabelos, agora manchados de fios brancos, e senti uma paz que há muito não conhecia. Levanta, Laura, disse com doçura. O que você precisa não é do meu perdão, é do seu próprio. Ela ficou de joelhos por alguns segundos, olhando para mim como quem finalmente enxerga. Eu pensei que a senhora me odiava. Não, filha, eu só esperava o dia em que você entenderia. E agora, entendeu. A chuva lá fora engrossava, e um trovão fez vibrar o vidro da janela. O mundo parecia suspenso entre passado e presente. Quando nos levantamos, Laura pegou a caixa e disse: Eu quero guardar isso comigo, para nunca esquecer o que fiz. Eu balancei a cabeça. Não, isso fica aqui. Esse cofre guardou a dor da nossa família por tempo demais. Que ele guarde agora a lembrança de que a verdade liberta. Ficamos abraçadas por um tempo. O relógio da parede marcava 11h20, o mesmo horário em que, há 30 anos, o advogado me entregou aquele documento amaldiçoado. Senti como se a vida tivesse fechado um círculo. Pela primeira vez, eu não me senti prisioneira da memória. Me senti livre dela. Quando Laura saiu, o céu já começava a clarear. Eu fiquei olhando o carro se afastar, o guarda-chuva vermelho esquecido no portão. Fechei a porta e olhei para o cofre ainda aberto. Dentro dele, agora, só havia silêncio. Um silêncio limpo. Nos dias que se seguiram, a casa parecia respirar diferente. Pela primeira vez em muitos anos, o som que preenchia as manhãs não era de gritos, mas do vento batendo nas cortinas que eu voltei a pendurar. Cada canto parecia se lembrar de quem realmente morava ali. Mas dentro de mim,
o silêncio deixado por Laura não era vazio. Era uma mistura de alívio e de uma verdade que eu ainda não tinha contado. Porque mesmo depois de tudo, ainda havia uma parte dessa história que ela não conhecia. Uma parte que eu escondi por medo, por amor, por instinto. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha com o caderno onde anotei tudo nos últimos anos, cada palavra dela, cada data, cada mentira. Abri na primeira página, onde, em letras firmes, estava escrito: para quando o silêncio não for mais suficiente. Abaixo, uma carta que nunca entreguei. Era para Laura, mas não só para ela. Era também para mim. Peguei o óculos, respirei fundo e comecei a ler em voz baixa, como se estivesse confessando a um espelho. Filha, o que eu nunca te disse é que o seu pai não era o homem que você pensa. Nem eu era apenas a mulher que ele deixou. Fechei os olhos e a lembrança voltou inteira, viva. O dia em que ele me procurou depois de anos sumido. Estava doente, envelhecido e queria me pedir perdão. Disse que o documento que guardava não era só uma confissão de culpa. Era também uma forma de me proteger, de garantir que, se um dia precisasse, eu pudesse provar quem realmente era. E então, contou algo que mudou tudo. A fraude que quase destruiu nossa vida não tinha sido feita apenas por ele. Alguém o ajudara. Uma mulher, uma amiga minha, que trabalhava comigo no escritório. Essa mulher, antes de morrer, deixou outro documento. Um testamento simples, mas poderoso. Nele, declarava que parte dos bens desviados havia sido devolvida e colocada em meu nome, sem que eu soubesse. Foi com esse dinheiro que, sem perceber, eu comprei a casa onde vivemos até hoje. Ou seja, a casa que Laura tanto dizia ser dela, sempre foi de fato fruto do erro do pai. Um erro que eu transformei em lar, em abrigo, em perdão. E foi por isso que o destino me prendeu a essas paredes. Porque, sem saber, eu passei a vida morando dentro da prova do nosso passado. A revelação me atingiu como um raio. Por isso, quando Laura começou a me acusar de ser um peso, de me apegar a uma casa velha, eu nunca consegui responder. Como explicar que cada tijolo ali carregava culpa, mas também redenção? Que destruir aquela casa seria como enterrar a chance de um acerto que o destino ainda me devia? Eu suportei tudo, porque sabia que um dia ela precisaria entender de onde veio. E agora, finalmente, estava pronta para ouvir. Peguei um envelope e coloquei dentro a cópia do testamento, junto com uma carta curta. Filha, essa casa não é só minha, é nossa. Mas o que ela representa pertence apenas à verdade. Coloquei o envelope dentro do cofre, onde antes estavam as confissões do pai, e fechei devagar. O som da trava ecoou como um ciclo se encerrando. Pela primeira vez, aquele cofre não guardava segredos, mas liberdade. No fim da tarde, Laura voltou. Trazia os olhos inchados, mas a voz firme. Eu pensei muito, mãe. Eu quero entender o resto. Tudo. Fiz sinal para que entrasse. Sentamos na sala, frente a frente, e contei. Cada detalhe, cada escolha, cada mentira que contei para protegê-la. Ela ouvia em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ficou um tempo calada, olhando o chão. Depois disse com a voz baixa: então tudo o que eu achei que era vergonha, era amor. Eu sorri. O amor, minha filha, tem muitos disfarces. Às vezes ele fere para proteger. Às vezes se cala para não destruir. Eu me calei para te manter viva. Ela chorou. E dessa vez eu não precisei consolar, porque o choro dela já era cura. Ficamos ali por horas, até a luz da janela mudar de cor. Antes de sair, ela segurou minha mão e disse: eu não te conhecia, mãe. Agora eu sei quem você é. E eu respondi: nem eu me conhecia mais, Laura. A dor fez de mim outra mulher. Mas agora, finalmente, eu posso descansar. Quando ela se foi, deixei a porta aberta, sentindo o vento entrar. A casa parecia respirar comigo, e percebi que o segredo que guardei por tantos anos não era uma arma, era a ponte que nos trouxe de volta. Eu não era quem ela pensava. Nem ela era quem eu temi que se tornasse. Talvez esse fosse o verdadeiro milagre escondido no cofre. A chance de duas mulheres, mãe e filha, se reencontrarem não pelo sangue, mas pela verdade.
No dia seguinte, a chuva deu lugar a um sol tímido, desses que parecem iluminar só o necessário. A luz entrava pelas frestas das janelas e desenhava linhas douradas no chão da sala. Eu estava sentada na poltrona antiga, aquela que Laura dizia que devia ir para o lixo, quando ouvi passos lentos no corredor. Era ela. Vinha com o rosto limpo, os cabelos presos, o olhar sereno. Sem maquiagem, sem escudos. Parou diante de mim e disse com a voz baixa, mas firme: "Mãe, eu vim me despedir." Não havia raiva nas palavras dela, nem culpa. Apenas um cansaço doce, de quem finalmente entendeu o que precisava entender. Eu consegui um novo emprego. É longe, em outra cidade. Mas antes de ir, precisava te olhar nos olhos. Eu não disse nada. Esperei. Quero agradecer. Por tudo. Até pelo silêncio. Sorri de leve. O silêncio fala quando a gente aprende a escutar. Ela se ajoelhou devagar e segurou minhas mãos. Me perdoa, mãe. Não por mim. Por você. Porque nenhuma filha devia fazer o que eu fiz. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Eu olhei para ela e vi não a mulher endurecida dos últimos anos, mas a menina que eu embalava quando o medo a fazia chorar. Toquei seu rosto e ela fechou os olhos, como se voltasse para aquele colo. "Levanta, Laura", disse. "Você já se perdoou. Isso é o que importa." Mas ela não levantou. Ficou ali, ajoelhada, as lágrimas caindo sobre minhas mãos. "Eu preciso que a senhora saiba, eu não quero mais essa casa, nem o dinheiro. Só quero voltar a ser sua filha. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que você faria se fosse a mãe dela. Você conseguiria perdoar? Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar." Eu levantei devagar e puxei-a pelos ombros. "Filha, essa casa nunca foi só de uma de nós. Ela foi construída com erros, com arrependimentos, com amor e com dor. E cada parede aqui conhece o som da nossa luta. Você pode ir, mas leva com você o que aprendeu aqui. Que amor não é posse, é escolha." Ela assentiu, soluçando. "Eu quero voltar, mãe. Um dia, não para morar, para visitar, para tomar café com bolo e conversar." Eu sorri. A porta vai estar aberta. Ficamos abraçadas por um tempo que não sei medir. O cheiro do cabelo dela era o mesmo de quando era pequena, e por um momento eu me perguntei se tudo aquilo havia mesmo acontecido. Se a dor, as humilhações, as noites em claro, não tinham sido apenas um longo caminho até esse abraço. "Eu te amo, mãe", disse ela com a voz trêmula. "Eu também, minha filha." E isso nunca deixou de ser verdade, nem nos piores dias. Antes de sair, Laura olhou para o guarda-roupa. "Posso ver o cofre uma última vez?" Fiz que sim. Ajoelhou-se de novo, abriu a tábua e girou a chave. O som metálico ecoou leve, diferente de antes. Lá dentro, encontrou apenas o envelope com a carta e um bilhete meu. O cofre agora está vazio. Tudo o que havia de valioso nele está em nós duas. Ela chorou outra vez, mas era um choro tranquilo, limpo. Fechou o cofre e me olhou com um sorriso tímido. Eu acho que, no fim, quem precisava abrir era eu. Eu assenti. E conseguiu. Quando ela se foi, fiquei olhando pela janela até o carro desaparecer na curva da rua. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e me encheu os olhos d'água. Não de tristeza, mas de gratidão. Eu não precisei gritar, nem vingar, nem destruir nada. Só precisei esperar e guardar. Porque às vezes a vida se encarrega de devolver tudo à medida certa, na hora exata. Ajoelhei-me sozinha diante do cofre, toquei a madeira e agradeci em silêncio. Obrigada, meu Deus, por me deixar viver o bastante para ver o amor renascer. E ali, naquele gesto simples, percebi que o perdão é o cofre mais difícil de abrir, mas o único que realmente liberta. Faz 1 ano desde aquele dia. O sol entra diferente agora pelas janelas da minha casa. Sim, minha casa. E parece tocar cada canto com uma ternura que antes eu não percebia. As paredes voltaram a ter cor, as cortinas dançam com o vento, e a chaleira apita toda manhã, como um lembrete de que a vida continua, mesmo depois de tanto silêncio. Às vezes acordo cedo demais e ainda espero ouvir passos apressados no corredor,
ou a voz impaciente da minha filha reclamando do café. Mas não ouço mais. E, estranhamente, isso já não dói. Laura foi embora para recomeçar longe, como prometeu. Mandou carta, poucas, mas sinceras. Disse que alugou um pequeno apartamento, que começou a trabalhar por conta própria, que cozinha para si mesma e que toda vez que sente cheiro de bolo assando, lembra de mim. Ainda não sou a filha que a senhora merece, mas estou tentando ser a mulher que a senhora me ensinou a ser. Quando li isso, fechei os olhos e deixei as lágrimas virem. Não de tristeza, mas de orgulho. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser perfeito, só precisa persistir. A vida voltou a um ritmo tranquilo. Eu passeio pelas manhãs, cuido das minhas plantas e, às vezes, até costuro. Só por prazer. A máquina antiga ainda faz o mesmo som, aquele que embalou tantas madrugadas. Agora, cada ponto é um lembrete de que até o tecido mais rasgado pode ser remendado, desde que haja paciência. Os vizinhos voltaram a me cumprimentar na rua, sem o olhar de pena de antes. Alguns até me chamam para tomar café e ouvir histórias. E quando me perguntam como consegui suportar tudo o que vivi, eu sorrio e digo, com silêncio e fé. Outro dia, Laura apareceu de surpresa. Trazia flores simples, girassóis, as minhas preferidas. Mãe, posso entrar? Perguntou com um sorriso tímido. A casa é sua também, respondi, abrindo os braços. Ela caminhou devagar, observando cada detalhe como se fosse a primeira vez que via. Está tudo igual e diferente ao mesmo tempo, disse. Está vivo, respondi. Sentamos à mesa, o mesmo lugar onde tudo começou. Ela segurou minha mão e disse, eu queria te pedir uma última coisa. Eu apenas olhei. Que me ensine a costurar. Sorri. Abaixei a cabeça para esconder a emoção. Costurar, minha filha, é mais fácil do que parece. O segredo está em saber onde o tecido cede e onde não pode romper, igual a vida. Ela riu e respondeu, então acho que estou pronta para aprender. Ficamos ali, lado a lado, costurando as sobras de pano que encontrei numa gaveta. O som da agulha perfurando o tecido era quase uma canção, o som da reconciliação. Quando a tarde caiu, Laura se despediu. Eu volto em breve, mãe. Não para ficar, mas para continuar. E eu entendi, porque o amor entre mãe e filha não é prisão. É caminho. Cada uma precisa do próprio espaço para crescer, mas o laço, esse, nunca se rompe. Fiquei na porta vendo-a partir, com o sol dourando os cabelos dela. O mesmo sol que, um ano antes, iluminou o momento em que tudo começou a mudar. Voltei para dentro, sentei na poltrona e olhei para o guarda-roupa. O cofre ainda estava lá, trancado, silencioso, mas agora ele já não me assombrava. Dentro dele restava apenas o bilhete de Laura. Obrigada por me salvar 2 vezes, daquela injustiça e de mim mesma. Dobrei o bilhete, beijei e deixei onde estava. Fechei o cofre, girei a chave e sorri. O ciclo estava completo. Hoje, quando penso no passado, não sinto raiva, nem vergonha. Sinto gratidão. Porque às vezes Deus não nos livra da dor. Ele nos ensina a atravessá-la. E quando a gente finalmente entende isso, descobre que o perdão não é esquecer, é libertar-se. O que achou da história? Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também vai se emocionar hoje.